E agora, lembra que lá no início do programa eu disse assim, gente, hoje vamos ter uma participação especial, vamos crescer juntos na mensagem, no que diz o Papa Francisco para esse tempo quaresmal. Esse tempo da quaresma, o Papa Francisco destaca o tema: através do deserto, Deus guia-nos para a liberdade. E aí, nós convidamos alguém muito especial para estar com a gente. E ele já está aqui, ó. Tem tempo esperando. Pode vir para cá, Padre Antônio Donizete, o padre da receita. Também, né, padre? Sua bênção. Direto da cozinha para cá. Direto da cozinha para cá. Que bênção, então. Bom, né? Vamos sentar, padre, então, para a gente conversar, falar de um assunto importante. É a primeira vez que o senhor está vindo aqui, não é, padre? Estava na quebradeira preparando, mas ficou muito harmonioso. Ficou, não ficou, padre? Muito Show bom. E o mais importante é que a gente está aqui no santuário e pode acolher os romeiros que chegam aqui no santuário. Eu acho. Esse era o sonho desde que comecei a colaborar. A gente tinha que trazer para cá um programa ao vivo para comunicar ao vivo com o Brasil. E você está dando um show de comunicação. Amém. 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 Eu quero dizer para o senhor que foi um presente para mim. Estar aqui Benção. Está sendo um presente para mim, com certeza com cada história. Como todos que estão em casa, Perfeito. eu também sou motivada a cada dia a viver mais a minha fé. Então, muito obrigada. Deus te abençoe, guarde Amém. esse povo bom que acompanha você apaixonadamente. Porque Amém. você cria uma relação muito bonita com o povo. Que bom. Ô padre, agora, não sou eu somente que cria essa relação bonita, porque o senhor sabe que na receita a gente fica lá ansioso. A gente podia sentir o gostinho de todas as comidas, pelo menos o cheiro da comida pela televisão. Vai ter ainda uma tecnologia que a gente vai poder assim liberar na caixa de som da TV um aroma daqueles para fazer subir. Aí pensa, como que o povo vai ficar com vontade? Mas a experiência é bonita, é bacana. É, não é, padre? Mexe muito comigo e mexe muito com a relação das pessoas com o universo delas, com o mundo delas, com a casa, com a família, com as memórias. Eu gosto muito. Assistindo a receita, a gente realmente recorda de momentos que a gente já viveu com a família, o tempo todo. Os afetos, o sentido da vida, passa pela mesa, né, Caísa? Passa pela refeição. É muito o sentido do trabalho, do plantar, do colher. Eu sou encantado com essa ideia. Ô padre, e aí falando de toda essa missão que nós realizamos, que claro, eu estou aqui, o padre na receita, mas existem muitos colaboradores que estão, um em cada programa, um com cada dom, dando a sua contribuição para que o amor do Pai Eterno seja anunciado. E aí a mensagem do Papa Francisco para esse tempo quaresmal. Que mensagem que com certeza nós precisamos viver essa liberdade para anunciar da melhor forma o amor do Pai Eterno. Precisamos. E eu acho que a convocação do Santo Padre o Papa, ela é uma intuição teológica muito bonita, porque através do deserto chegar à liberdade. Por quê? Por quê? Porque é sair das seguranças que escravizavam no Egito. E a gente, para chegar à liberdade, a gente precisa de processos muito ousados e corajosos de ruptura com as falsas seguranças. Depois, mais tarde, o povo vai chorar lá no deserto, as cebolas do Egito, não é? A saudade dos tachos de carne, de cebola, não é? Vai sentir, vai lamentar, vai murmurar, mas eu certeza, é que do ponto de vista teológico, o deserto vai ser exatamente a escola do confronto com a pergunta fundamental: o que eu quero dessa vida minha? Para que eu vim a esse mundo? Que rumo eu vou dar para isso? Então, e lá na mensagem o Papa fala que a primeira coisa é aceitar a realidade. Aceitar a realidade, ponto. 2 pontos. Primeiro, da escravidão que eu estou deixando para trás. Segundo, dos desafios e das ameaças que o deserto traz. Porque o deserto é o quê? Proteção nenhuma, Caísa. Nenhuma. Não é nem um pé de mamona para Jonas, não é nem água, nem casa, nem proteção, nem segurança, nenhuma. Então, sair das falsas seguranças da escravidão, entrar na insegurança e no risco do deserto para elaborar aqui dentro um projeto para a Terra Prometida. Quando eu chegar lá, eu quero viver um modo novo na relação com Deus. Isso é bonito demais. Demais. Isso é teologia pura. Teologia pura. Eu estava aqui pensando,
muitas vezes a gente pode não compreender que a gente está no deserto, porque a gente não quer olhar para a realidade que nós estamos vivendo. E aí, como alcançar essa liberdade se eu nem compreendo e nem consigo perceber que eu estou passando por esse deserto? Quer um exemplo concreto disso aí? Aquele povo que vive a quaresma para penitência, jejum, oração, para pedir uma graça e uma bênção especial. Não é para se libertar dos troços ruins que estão aqui dentro, não. Entendido? Entendido. É viver o deserto da quaresma, da penitência, do jejum, da oração, da esmola, da caridade, mas focado nos pedidos que faz para o futuro, Caísa. Então, às vezes a gente fica tão centrado de que está tudo bom, de que não precisa melhorar, que a gente dá conta de estragar uma quaresma, que é um tempo de graça, de enfrentamento no deserto interior. Entrar aqui dentro é um território perigoso. Sim. Não é? É um desafio imenso. Entrar aqui dentro é um território perigoso e desafiador. Mergulhar nesse deserto da interioridade da gente e vasculhar lá dentro as coisas que eu tenho carregado comigo e que não compensa e que pesa demais na viagem e que para eu sobreviver nessa viagem, nesse deserto da existência, eu preciso me desfazer de muitas coisas porque quero resguardar uma reserva de energia para quando chegar na Terra Prometida usufruir dos manjares e das maravilhas de Deus. Acho que a experiência do deserto não é o grande equívoco do tempo da quaresma como penitência, é transformar esse tempo como olhar para esse corpo e ficar mortificando o desejo, martirizando a carne, mortificando o desejo. Desejo não é para matar, desejo é para educar. Desejo a gente educa. Aprendi isso com São João Paulo II. Vivo repetindo isso na receita do padre. Desejo a gente educa. Gosto a gente educa. E quaresma é tempo de educar desejos, educar gostos, educar sentimentos, emoções e não ser travado e bloqueado por aqueles apegos e aquelas desordens de apegos que só fazem a gente e os outros sofrer. Isso mesmo, é uma carga que nós carregamos sem necessidade. Absolutamente nenhuma, porque a graça já foi derramada abundantemente da cruz e nós somos homens e mulheres do tempo da graça e devemos viver, ainda que no deserto, a graça. Então, e só consegue passar por esse deserto, viver bem esse deserto, se contarmos com essa graça que já nos foi dada. Se acolhermos. Se acolhermos essa graça. Eu gosto da expressão acolher, verdade. porque ela não é algo que será dado. Nós vivemos no tempo em que a graça já foi abundantemente derramada. Nós estamos no tempo em que o que nós temos de esforços enormes, acolher a graça, Caísa. Tem cabimento? Se a gente olha na Vigília Pascal, na noite da Páscoa, a gente lê lá Êxodo 12, que é o relato da última ceia. Desculpe, da última refeição, que é a ceia pascal que os judeus tomam do lado do Egito, comendo o pão ázimo, o cordeiro assado e ervas amargas, e para atravessar o deserto. Os judeus até hoje, na ceia que eles tomam da Páscoa, eles comem essa erva amarga. Comem uma erva amarga na noite da Páscoa e dá para as crianças mastigarem, dizendo: coma, mastigue até esse sumo descer sua garganta, para você se recordar que a liberdade que você tem hoje custou muita amargura no passado. Olha só. Então, nós que estamos no tempo da graça, Caísa, nós precisamos acolher essa abundância de bênção que nós podemos viver, que é só acolher a graça. Não temos nem que empenhar esforços demais, porque uma pessoa que acolhe a graça, ela vai perder tempo com amargura, com ressentimento, com ódio, com vingança, com intolerância, com preconceito, com preguiça. Por que será que a gente, sabendo dessa graça, porque eu estou falando, me colocando no lugar, né? Por que será que a gente, sabendo que é só acolher a graça, é um caminho tão simples e tão fácil, né? Que eu falo assim, é só essa decisão, mas a gente persiste em ficar ali carregando o peso. Falta de humildade, porque quando a gente carrega o peso, a gente quer realçar a importância nossa.
E quando a gente acolhe a graça, a gente realça que só Cristo é que conta. Só Deus, Santa Teresa d'Ávila, só Deus é que conta, só Deus basta. E se a gente põe um acento muito em nós, é exatamente para realçar a partir da enfermidade que temos, de um apego egóico em nós mesmos, uma necessidade narcísica de aparecer, de destacar na frente dos outros, e aí a gente não olha para a graça e fica centrado no esforço nosso. Sem sair do lugar. E desperdiça tanto tempo e tanta energia. Não é? Uhum. Ficamos cansados sem nem mesmo lutar de forma correta. E o mais grave é que, ainda que lutássemos, nós não temos força. O ser humano, por si, não dá conta de vencer o pecado, de vencer a morte, de vencer o inferno. Esse embate não é coisa para humano. Esse embate, Cristo o enfrentou na cruz, na sua morte, no seu sofrimento, porque Cristo, ele tinha e tem, mais do que todo o resto, a plena compreensão de que é um embate que nós não daríamos conta. Isso é obra de Deus, porque é uma força que ultrapassa nossa capacidade pessoal e individual, porque o pecado é uma realidade que perpassa a criação, que foi marcada pela ferrugem da vaidade humana. O pecado é uma realidade que impregna a sociedade inteira. Olha os conflitos entre os povos, as nações, os conflitos nas famílias. Então, esse mundo turbulento de conflitos, de feridas, de ofensas, é um mundo marcado pelo pecado. E esse embate não é coisa para homem e mulher. O Cristo já o enfrentou e o venceu, e nós podemos viver só acolhendo a graça e sermos testemunhas da graça, ainda que nas provações, ainda que nos desertos, ainda que nos sofrimentos, ainda que nas dificuldades da vida, que são realidades naturais para esse corpo, para essa biologia, para essa coisa orgânica e biológica da matéria misturada com o espírito. Até chegar à plenitude do tempo, a gente vai viver essa realidade, que eu gosto dela. É luta. É luta, bela luta. Bela luta. Não é? Principalmente quando nós temos a certeza de que podemos contar com essa graça, né, Padre? Eu me recordo, sempre que toco nesse tipo de tema, eu me recordo de uma cena que a mim marcou profundamente. Eu, no começo da minha vida de padre, fui visitar um doente na paróquia, lá na paróquia São José. Um casalzinho, esposa e esposo, ele gravemente tomado de câncer, o intestino todo, ele deitado na cama, o intestino todo inchado e o corpo todo chupado, sugado pelo câncer. E a esposa do lado dele, ela pequenininha, numa cadeira baixa, na altura da mão dele aqui. E ela pondo a mão sobre a mão dele. Aí rezei, ela saiu, atendi a confissão dele, dei a unção, rezei com eles. Aí, num certo momento, ele se emocionou e eu falei, é muito difícil para o senhor? Aí ele olhou para a esposa e disse assim, se não fosse ela, seria muito mais difícil. E a gente pode fazer... Aquilo me marcou tanto. E apertou a mãozinha dela, assim, se não fosse ela aqui, seria muito mais difícil. E o sentido da nossa vida é que a gente pode diminuir o sofrimento com coisas tão simples, uma presença, uma mão aqui. Tão pouco, né? Tão pouco, muito simples. E a gente que fica complicando as coisas. Ô Padre, mas e o Papa Francisco, quando ele fala, né, desse tema, através do deserto, Deus nos guia para a liberdade. Essa liberdade que nós vamos alcançando, nós vamos nos aproximando do outro, ouvindo a voz daqueles que precisam da nossa ajuda? Essa intuição do Papa está muito vinculada à ética e à teologia da carta de Paulo aos Gálatas. É para a liberdade que Cristo nos libertou, não é? A obra da liberdade é, na verdade, a única coisa que conta. Porque é na liberdade que nós temos a realidade do que somos,
temos todas as possibilidades de escolha do pecado e do mal e do erro perto de nós. Temos diante de nós a possibilidade de apalpar e escolher o caminho do bem. E mais forte do que isso, na liberdade, acolher o auxílio de Deus permanentemente disposto e generosamente disposto perto de nós a dizer-nos que se você quer viver bem, eu estou aqui para te ajudar a viver bem. Esse viver bem não é um viver bem assim, de desenho romântico da Disney ou filminho de sessão da tarde de Hollywood, não. Esse viver bem é viver bem o sentido e o embate próprio da existência. Viver é um processo custoso. Viver é um processo de enfrentamento. O nosso corpo, enquanto nós estamos conversando aqui, nosso corpo vive um processo extraordinário da física. A física quântica ajuda a gente a contemplar isso. Nós somos um microcosmo, um punhado de células morrendo o tempo inteiro e um monte de células nascendo o tempo inteiro. A alimentação que nós tomamos, o trabalho que fazemos aqui, a mente de quem está lá por trás das máquinas, operando tudo e planejando e fazendo isso aqui chegar. A atenção, a gente anda aqui, não é? E vê todas as equipes trabalhando e cada um na sua área. Hoje de manhã eu gravando, lá 8, 10 pessoas colaborando tudo naquela atenção para fazer chegar ao coração de quem está lá. Eu sempre olho e penso assim, meu Deus, quanto esforço, quanto zelo, quanto empenho de todo mundo. Então, viver é um processo, um empenho permanente. A gente vê na natureza, eu gosto demais da natureza, a natureza que vive a liberdade, o passarinho está o tempo inteiro pulando para lá e para cá no galinho, atento para se o gavião, não é? Se o gavião vem de cá e se o inseto voa dali para eu ir lá pegá-lo, não é? Ou para fugir do gavião, ou para comer o inseto. A vida é esse embate. Agora, isso pode se tornar um grande fardo, um grande peso, mas isso olhado do ponto de vista da graça de viver, da alegria de viver, pode ser uma fascinante aventura da liberdade. Mas aí, como que nós, num tempo onde somos tomados pela ansiedade, não conseguimos lidar com o deserto na nossa vida, temos dificuldades, não estamos tendo sabedoria para lidar com as nossas emoções, qual o caminho que nós devemos trilhar para olhar para todo essa luta diária que nós temos e perceber tudo como uma dádiva de Deus? Pronto, o deserto é exatamente o lugar, o espaço teológico. O deserto é o lugar teológico onde nós confrontamos essa realidade que nos habita. Então, no deserto, que a gente pode viver esse deserto no quarto da gente, no escritório da gente, não é, no trabalho, sim, na família, ou no deserto mesmo, vivendo longe de todo mundo. O deserto é um lugar onde você confronta as rotas que põem em risco você em fuga permanente, ou você enfrentando permanentemente e visitando a realidade do seu ser e dando sentido para a sua existência em todas as dimensões. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua inteligência, com toda a tua força, com todo o teu coração, com toda a tua alma. Você inteiro no amor a Deus. O deserto é o lugar onde você se afasta para olhar para você com essa inteireza e não permitir que venha escapulir nenhuma dimensão do seu ser desse amor. É tratar você como um todo permanentemente e amar Deus de forma total, inteira. Não é uma regra de peso, é para que você usufrua da grandeza do que é esse Deus total e inteiro como realidade possível para você. O deserto ele é importante porque ele ajuda a gente a fugir das tentações que nós temos para não confrontar essas dimensões nossas que querem fugir do amor. Às vezes eu amo a Deus com a inteligência, mas emocionalmente, afetivamente é uma tragédia. Amo demais com o coração que chora, é uma meleira danada, mas a minha inteligência é assim, menor que um grãozinho de ervilha. Amo com toda a minha força, mas com o meu afeto nada. Então, amar a Deus de forma inteira e ao próximo como a mim mesmo,
O deserto possibilita com que a gente confronte esta realidade de amor que precisa ser inteira na relação de amor. E aí, vencer as fugas. O barulho, a comida, o consumismo, a pornografia, os jogos de videogame, a compração de tudo quanto é balbúrdia, o mastigar toda hora alguma coisa, comprar toda hora alguma coisa, falar mal dos outros, entrar nas redes sociais e ficar igual um bichinho maluco lá o tempo inteiro. Isso é tudo rota de fuga. E a gente precisa ter um autocontrole e relacionar, fazer com que essas dimensões todas, as coisas boas que estão aí, que podem ser também adquiridas e compradas, não há nenhum pecado nisso, comedidamente. As redes podem ser usadas saudavelmente. Tudo pode ter a dimensão da sexualidade, da afetividade, tudo vivido no equilíbrio, em vista de que esse eu meu e esse eu seu inteiro, inteligência, afeto, alma e físico, sejamos um eu inteiro no amor a Deus e no amor ao próximo. Ponto. E para conquistar tudo isso, não é só um deserto que a gente vai passar, não. Não é só no tempo da quaresma, não. O deserto pode vir em qualquer momento da nossa vida. Aliás, todo momento. A gente passa por experiências, às vezes, de provação mais desafiadora. Às vezes, vem ciclos primavera, verão, outono e inverno. A vida é feita desses processos, desses ciclos, a infância, a adolescência, a juventude, a maturidade, a velhice, o declínio natural, a enfermidade, o fim da vida. A vida é esse movimento. Na verdade, o confronto com o deserto é o confronto com, nós falamos agora mesmo, acolher a graça, supõe também acolher a graça nessa realidade, nessa condição provisória do existir. Isso aqui passa. E às vezes, as muitas rotas de fuga que você elencou aí, Caísa, elas existem porque a gente não gosta de pensar que isso aqui vai passar. Não, a gente quer ser eterno. A gente quer ser eterno. E a gente é eterno. Mas não com isso aqui tudo não. E de uma vez só. A gente vai, isso aqui vai passar, vai ser sepultado e lá na plenitude dos tempos, o Redentor virá, o Santíssimo Redentor regenerará, reconstituirá nosso corpo mortal, unirá novamente a nossa alma e a gente vai ser um na plenitude com Ele. Eu sei que você está aí acompanhando a nossa conversa, está pensando, Caísa, eu queria o Padre Antônio Donizete bem pertinho de mim para me ajudar a perceber, porque é isso que eu estou aqui pensando. Porque, às vezes, ouvindo tudo que o senhor está falando e olhando para a nossa vida, percebendo tudo que precisa ser diferente, o que precisa melhorar para viver essa integridade, não é um caminho fácil, é de muita luta, de muita decisão diária. Parar, pensar um pouco, não agir pelo impulso diante de tudo que a gente vive. Uma amiga muito querida, Lourdes Avarez, uma grande mestra, que agora há pouco a gente celebra a passagem, aniversário de morte dela. A Lourdes gostava, é uma grande mestra, minha professora, ela dizia, é preciso viver permanentemente a busca da inteireza do ser. Não aceitar ser um ser pelas metades. Não acentuar aspectos seus e desprezar outras dimensões, mas pegue a inteireza do que você é e vive essa inteireza. A espiritualidade é isso. Os orientais gostam de falar que essa inteireza se dá de... Eu vou bombardear agora de provocar quem está em casa. Mas se a gente pega o organismo da gente, se você pega as ondas cerebrais, se você pega as ondas do sistema respiratório, se você pega as ondas do batimento cardíaco, isso tudo cria cérebro, pulmão, coração e o aparelho digestivo. Com a nossa estrutura reprodutiva, nós fomos criados para gerar vida, os órgãos genitais. Se a gente pega a gente por essas dimensões dos órgãos e das partes que compõem a gente e põe um ser inteiro, isso dá uma temperatura, uma espécie de temperatura, um médium que põe a gente num equilíbrio, cuidando de todas as dimensões, da razão, do afeto, da respiração. O que é a ansiedade que você falou, o estresse que a gente vive nessa sociedade moderna? O que é o estresse, se não um excesso de presente? Isso mesmo.
não é? Tudo agora, tudo. Já. Aí você dispensa tudo e diz, o presente mais presente que eu tenho é a presença que dá palpavelmente em mim agora a minha respiração. Então você se recorda, inspira, respira, vive esse movimento, viva o agora e comece agradecendo a bênção e o dom. Nós falamos em acolhida. Comece a agradecer o dom e a bênção que é estar vivo agora. Comece a respirar, mover, soltar, agradecer por esse espaço, agradecer esse ambiente, agradecer essa luz, esse ar refrigerado que tem aqui. Comece a agradecer, daqui um pouco você é um inteira, numa conexão com a inteireza de tantos outros seres e com o cosmo e com Deus. É tão simples ser inteiro. Sim, tem que rezar. Tem que rezar. A gente chama isso de oração mental. É quando você não está verbalizando o discurso com Deus, mas você está com a mente em estado de oração, centrado nesse movimento do Espírito Santo que te habita, na respiração, no batimento cardíaco, no funcionamento do aparelho digestivo todo, no coração, em tudo, fazendo você ter uma média de vida e cumprir suas tarefas, suas responsabilidades de forma sempre agradecida, sempre muito agradecida. Leve. Não é, padre? Ô, padre, eu preciso voltar mais vezes aqui no Vai Passar na Frente, hein? Vamos combinar. A vida do senhor é corrida, eu sei disso, mas o senhor pode voltar mais, viu? No dia da receita, a gente pode fazer uma dobradinha. Então tá. Grava a receita ali, desço pra cá à tarde. Vamos combinando, De né? nada conta. Agradeço demais. Amém. Espero que, eu tenho certeza que o senhor não só ajudou a mim, mas ajudou todos que estão lá acompanhando o Vai Passar na Frente. Amém. Daqui um pouco a gente se encontra de novo. Na bênção. Na bênção. Já falei pro pessoal preparar água, bênção das intenções. Então, abra o seu coração e vamos rezar daqui a pouco com o Padre Antônio Donizete. Até daqui a pouco, então. Tranquilo.